Em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus estava ensinando sobre um paraíso na terra? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus faz um sermão em um monte ou uma montanha. Naquela ocasião, muitas pessoas prestigiaram este sermão de Jesus Cristo. Ali, ele ensinou muitas coisas, muitas lições morais e espirituais. Em especial, em Mateus capítulo 5, nos fala sobre as bem-aventuranças, aonde Jesus lista uma série de situações que aquele que serve a Deus deveria agir, como ser manso, ser sedento da justiça, ser pacífico, ser puro e tantas outras qualidades morais. Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 5: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As testemunhas de Jeová se apegam muito neste versículo para provar que o paraíso será na terra. Mas será que Jesus queria dizer isso mesmo? Como nós vimos, as testemunhas de Jeová, elas pinçam um versículo apenas e, por meio daquele versículo, fazem uma doutrina. Mas vamos verificar no contexto e não isolar um versículo apenas. Para isso, teremos que entender o contexto histórico. Naquela ocasião, toda a Judéia, todo o Israel e os judeus, eles faziam parte de uma província do Império Romano. Isso aconteceu porque toda aquela região foi conquistada por Roma. Inclusive, todo o comércio era liderado pelos romanos. Em 63 a.C., o general Pompeu conquistou toda aquela região. E assim, a Palestina, ou a região ali de Israel, dos judeus, começou a pertencer aos romanos. Nisso, eles tinham que pagar impostos para os romanos. Isso os deixava muito furiosos, porque eles tinham que pagar impostos para uma nação estrangeira, gentia na realidade, sendo que aquela terra foi dada por Deus a eles. Eles tinham basicamente 3 tipos de impostos. O telos, que era um imposto ou tributo indireto que era pago. Tinha o census, que era um imposto por cabeça, que todos deveriam pagar. E o foros, que era um imposto cobrado sobre casas, terrenos e outras propriedades, e eram levadas para o Império Romano. O povo judeu não gostava nada disso. Toda aquela região foi dada como herança, segundo o que está registrado no Velho Testamento. Toda aquela região foi dividida para 12 tribos de Israel e conquistada por eles. Por isso, eles não aceitavam ter que pagar imposto a uma nação gentia que havia conquistado aquela terra que na realidade era uma herança divina para eles, uma promessa feita a Abraão que foi conquistado pelos patriarcas. Sendo assim, aquela região de Israel
era chamada de herança por todos os judeus que prezavam a sua pátria. Sendo assim, nesse contexto, as famílias judaicas prezavam por deixar herança para os seus filhos. As terras eram passadas de geração para geração. Assim, quando o pai morria, ele deixava a sua terra para os filhos. Assim, o filho, quando recebia uma herança, era sinal de que ele recebeu uma bênção advinda também de Deus, que foi Deus quem deu as terras para o povo de Israel. Assim, a herança era sinônimo de bênção, sinônimo de local, sinônimo de moradia. Era muito prezada pelo povo toda essa herança, porque foi conquistado por todos os seus antepassados. E por isso eles podiam sim chamar aquele local de bênção. Assim, quando Jesus fez o seu sermão no monte, nós temos que nos lembrar que quem ouviu a Jesus Cristo foram judeus, e por isso todas as palavras devem ser entendidas de acordo com o que os seus ouvintes entenderam e de acordo com o que Jesus quis transmitir para seus ouvintes primários. O povo judeu, na sua maioria, eram povos mais simples naquela região no primeiro século. Sendo assim, eles tinham que pagar o imposto para o Império Romano. Naquela região, como existiam pessoas pobres, eles tinham que fazer empréstimos para então pagar para o imperador Tibério. Isso os deixava endividados e muitas vezes os deixavam reféns daqueles que eram mais abastados, e aí tinham que trabalhar em prol de um ganho muito menor, para poder então pagar o seu empréstimo e sobreviver. Isso era muito triste para eles. Então, quando Jesus falou: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra", Jesus, na verdade, estava usando um hebraísmo muito conhecido por todos os seus ouvintes, que na realidade Jesus queria dizer que os mansos seriam felizes, pois teriam as bênçãos de Deus. Ou melhor, Jesus também falava que os mansos seriam felizes, pois terão um dia um local para ser chamado de lar. Todos os seus ouvintes se alegravam, pois eles reconheciam a sua necessidade de ter um lugar para descanso, um lugar para ser chamado de seu, um lugar para ser a sua propriedade e não ter mais a preocupação de ficar sobre o jugo romano. Sendo assim, quando nós vemos no contexto, entendemos que Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus estava falando sobre uma bênção, ou seja, os mansos seriam abençoados por Deus, teriam paz, alegria e um local para ser seu. As testemunhas de Jeová falam que Mateus capítulo 5, versículo 5 é a terra literal ou planeta Terra, o que nós vemos que não é verdade. Segundo o contexto, não pode ser uma terra literal. Note que Jesus também falou:
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se a terra de Mateus capítulo 5, versículo 5, for literal, aqui também tem que ser literal. Mas será que alguém bebe justiça ou alguém come justiça? Lógico que não. Então, nós sabemos que isso é simbólico, assim como terra também é simbólico. É um símbolo de um local dado por Deus. Jesus também falou: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se a terra for literal, então as testemunhas de Jeová terão de dizer que aqueles que viverão na terra vão ter que ver a Deus, literalmente. Só que não é isso que as publicações das testemunhas de Jeová ensinam. Para as testemunhas de Jeová, os que ficarão na terra não conseguirão ver a Deus. Jesus também falou: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As testemunhas de Jeová, eles consideram que filhos de Deus só são aqueles que vão para o céu. Os que vão ficar na terra, eles falam que não são filhos de Deus, mas só amigos. Só são amigos de Deus. E como que fica então aquele texto de Jesus? Jesus falou que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. As testemunhas de Jeová não conseguem conectar um versículo com o outro. Por isso, eles acreditam que Mateus capítulo 5, versículo 5 é para os que vão para a terra e Mateus 5, 8 e 9 são para os que vão viver no céu. Mas isso é totalmente ilógico. Jesus nunca iria dividir o seu sermão. Além do mais, aqueles que estavam ouvindo a Jesus eram aqueles que viviam no primeiro século. E as testemunhas de Jeová ensinam que quem esteve no primeiro século ouvindo a Jesus e aceitando a sua mensagem fazia parte daqueles que vão herdar o céu. Veja como o ensino fica totalmente contraditório. É só raciocinar um pouco. Em Mateus capítulo 5, versículo 12, Jesus fala: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Note que Jesus fala que o galardão seria nos céus. E então, como que fica esse ensino? As testemunhas de Jeová falam que o galardão será na terra, mas Jesus falou que o galardão será nos céus, e é para nos exultarmos e nos alegrarmos por essa promessa magnífica. Sendo assim, nós entendemos que quando Jesus falou que os mansos herdarão a terra, Jesus na realidade estava se referindo a um local escolhido por Deus para que os mansos sejam abençoados, um local em que todos os que desejam a justiça, todos os que anseiam o reino de Deus, todos que amam a Deus irão morar. Poderão ver a face de Deus e ser chamados de filhos. E lá, sim, eles irão se alegrar
e se exultar de todas as bênçãos que Deus trará para aqueles que forem mansos e estarão juntos eternamente neste local celestial.